às vezes a gente já está quebrado, né? Às vezes a gente já está no limite, às vezes a gente já passou da conta, sempre atendi trabalhadores e vi situações as mais diversas. Estou na plataforma, tá? Se alguém precisar. Mas, assim, às vezes a gente quebra mesmo, né? A gente não fala que, às vezes, a pessoa, para ela reagir, ela tem que se fortalecer, por exemplo. Então, esse exemplo é uma cerâmica japonesa, né? Que é uma coisa meio filosófica, na verdade, que quando um vaso quebra, essa cerâmica quebra, estimada para a família, seja lá o que for, eles mandam para um tratamento que usa laca e ouro. Então, a laca é cola, né? Eles fazem eles colam esse material colocando ouro junto, né? E a gente também pode ser assim, né? Você transformar algo quebrado, algo que está muito errado, e passar a transformar aquilo numa obra de arte, que sou eu melhorado, né? Então, a resiliência, do outro exemplo, crianças em zona de guerra, por exemplo, as crianças que estavam perto dos pais em uma catástrofe, guerra, tinham uma resposta melhor do que as crianças que tinham sido afastadas. Exemplo, Segunda Guerra Mundial, muitas famílias mandaram os filhos para as cidades do interior para que esses filhos fossem protegidos, mandaram para os parentes e tal. Essas crianças, elas tinham mais trauma do que as crianças que permaneciam com os pais numa zona mais perigosa, né? Então, a gente precisa de rede de apoio, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de tempo, mas a gente precisa saber também que se a gente quebrar, a gente pode reformar e seguir. Por isso que cronificar é algo que a gente sim, tem que tentar não cronificar. Outra coisa, se eu pego um quadro para tratar de depressão inicial, é muito mais fácil a gente reverter esse quadro e a pessoa voltar a ficar bem, do que se a pessoa está há anos maltratada, e maltratada, né? Dá para pensar nos dois, e ela vai lá no final. Por quê? A gente não falou de cérebro, né? O nosso cérebro, ele tem caminhos, ele tem estradinhas lá. E quanto mais, a gente não fala que a gente vai ficando teimoso, né? Eu vou num lugar, eu sento na cadeira, no outro dia eu vou naquele lugar, eu sento na mesma cadeira. A maioria das pessoas é assim, né? Então, o nosso cérebro, ele aprende caminhos e ele repete, 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 repete. Isso pode ser para coisa boa, que vão se tornando hábitos, por exemplo, ou pode ser para coisa ruim. Então, o meu cérebro só lida com depressão, 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 depressão. Daqui a pouco, ele funciona na depressão. E ele tem dificuldade a voltar a se autorregular de outra forma, né? E aí é um risco de doença crônica.